abrir o nosso coração, a nossa mente e receber tudo que o Senhor tem para falar para nós hoje. Amém. Nossa amada irmã Cida Burai. Ó Senhor Jesus, né? Alegria minha, né? Realmente é uma alegria estar com as irmãs aqui. Senhor, né? A gente fala alegria porque prazer é passageiro, né? A alegria é fruto do Espírito, né? É uma alegria realmente estar com as irmãs. E eu tinha assim um desejo mesmo, né? Assim, no coração de conhecer os irmãos aqui de Limeira, porque na época de pandemia, primeira conselheira, assim, eu era seguidora, assídua da igreja aqui em Limeira. Eu fui muito confortável pela palavra dos irmãos aqui. E Senhor Jesus, e também tem uma história na minha vida, né? Porque eu, quando pequena, morava numa cidade pequena e todas as pessoas que vinham ali, professores e tudo mais, moravam na nossa casa, né? Padre, todo o pessoal. E aí tinha uma professora muito querida de Limeira. E eu fui alfabetizada por ela, né? Então foi muito linda a história ali, ela morou 2 anos em casa conosco. E eu nunca sonhei na vida que viria em Limeira, né? E o Senhor deu essa oportunidade, né? Então, assim, meu coração, né, diante do Senhor, a irmã apresentou, né, um currículo e tudo mais, mas assim, a minha felicidade, né, é esse currículo perto da graça maravilhosa do Senhor, não é nada, né? O que é tudo isso, né? Então, que o Senhor nos transfira essa tarde, de nós estarmos aqui conversando, né, com vocês, o Senhor me dê essa graça, né, de estar conversando com vocês, né, para que a gente possa estar valorizando mais, né, assim, a pessoa do Senhor, ver como nós somos carentes, né, dessa história maravilhosa de amor que o Senhor quer construir conosco, né. Quando nós falamos de relacionamento, né, e saúde emocional, a gente viu uma história linda na Bíblia, né? Deus, né? O próprio Deus, ele sempre foi atrás do homem, né? O Senhor sempre, não tem história do homem e do encontro de Deus, mas histórias e histórias de Deus vindo ao encontro do homem, né? Então Deus, né? O próprio Deus, ele tem essa necessidade, né, de relacionamento conosco, né? Ele quer nos edificar como a casa de Deus, a família de Deus, né? Então isso é maravilhoso. Então eu peço ao Senhor, né, essa tarde, que o Senhor venha ser a minha suficiência, né? Diz aqui, né, em 2 Coríntios 3:5, fala: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, né? E é com essa confiança que, Senhor, eu me coloco à disposição, né, do Senhor, para que Ele possa estar conversando com vocês, né? E primeiro, assim, parabenizando, né, nós tivemos aí o Dia das Mulheres, para lembrar, assim, como nós somos especiais para o Senhor, né? Deus, né, o Senhor Jesus, quando esteve na terra, não é? A gente viu o Senhor em todas as atividades dele, ele estava rodeado de mulheres, né? O Senhor veio, ele mudou a história, né? Uma história, né, né, não valorização da mulher, né? E o Senhor veio trazer a mulher para perto de si, né? Então, como nós somos especiais para o Senhor, né? E aí, quando a gente fala, né, relacionamentos e saúde emocional, a gente vê que são questões extremamente interligadas, né? A questão dos relacionamentos que nós temos relacionamento com Deus, relacionamento com os outros e o relacionamento conosco mesmos, né? E tudo isso depende da nossa saúde emocional. É claro que se você vive num contexto, né, em que você tem dificuldades, né, em relacionamentos e tudo mais, a gente vê que isso impacta, né, diretamente a maneira como nós nos sentimos, né? Então, assim, quando eu falei do relacionamento, né, eu achei rico demais esse versículo que fala de Gênesis 2:18. Não é bom essa tradução da King James, né, atualizada. O próprio Deus falando, né, dessa maneira tão, né, carinhosa para nós. Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda, né? Então, nós não somos, né, pessoas
né, sozinhas, né? Deus nos criou com essa necessidade da gente se relacionar com o outro, da gente se olhar e se enxergar no olhar do outro, né? E aí, quando a gente vê hoje nos relacionamentos do mundo, com o avanço, né, da internet, rede social e tudo mais, que encontros não acontecem, né? Porque encontros é muito bom a gente ter amizades, né? Reuniões online e amigas online, mas o encontro realmente, né, só acontece no presencial, né? Porque o encontro implica em afeto, né? Em olhar um no olho do outro, em sentir a presença do outro, né? E a gente vê que o próprio Deus, Ele nos criou com essa necessidade. Ele próprio, né, disse, não é bom que o homem vive só, né? Então eu falei para ele, alguém com quem ele possa se relacionar, né? Ó Senhor Jesus, então é com esse desejo, né, que eu falo com vocês, assim, que o Senhor nos ilumine. Eu vou comentar algumas coisas do ponto de vista da psicologia, né, mas à luz da palavra de Deus, né? Porque para que a gente possa ter uma percepção de quem nós somos, e assim, o quanto a nossa mente, né, quanto os nossos pensamentos, eles, né, nos influenciam de tal maneira que deturpam muitas vezes a maneira como enxergamos, né? Então assim, quando eu tenho que duvidar muitas coisas das coisas que eu vejo, porque a referência ainda sou eu, né? Então eu tenho uma história, eu tenho memórias, eu tenho tantas situações, né, que são ali gravadas na minha mente. Isso vão determinar a maneira como eu olho o outro, né? A maneira como eu ando na vida, a maneira como eu me relaciono com os outros, né? Então é extremamente importante a gente olhar, né, para nós mesmos, mas com muita esperança, né? Porque nós temos 3 alicerces da vida cristã, que é a fé, a esperança e o amor, né? Então a gente vê que a fé, né, e a esperança é para os dias de hoje, né? Nós precisamos de fé, né? A fé que é dom de Deus, né? Que Deus dá para nós, para a gente seguir na vida, né? A esperança, a gente tem um alvo claro, né? Qual o nosso futuro, né? E nosso futuro é com Deus. E o amor é maravilhoso, porque o amor jamais acaba, né? E aí fala também, né, lá em João, na Epístola de João, que ninguém jamais viu a Deus, né? Mas, né, Ele pode ser visto por meio de nós, né? Nós somos criados para conter Deus, né? Então é por meio da maneira como nos relacionamos uns com os outros, né, é que isso vai, né, determinar, se vai manifestar, né, com a vida de Deus, né? E pode passar, por favor. E aí eu tenho essa figura, né, essa figura que eu desfrutei muito, né, que foi assim da última encontro que nós tivemos, uma conferência que nós tivemos sobre o livro de Colossenses, e foi, né, mostrado essa figura como logotipo, né, do evento, que evidencia, né, isso daí é como se fosse a figura, né, de um tear, né, na produção de um tecido, né? Então Deus tem esse desejo de tecer esse tecido de amor. Então a urdidura, que são os fios, né, verticais, é o nosso relacionamento com Deus, né? E os fios horizontais é a trama, né, que é o nosso relacionamento uns com os outros, né? Então, assim, por um lado, a maneira como nós nos relacionamos com Deus, né? Nós precisamos de Deus, sem Deus nós somos incompletos. É que vai determinar a maneira como nos relacionamos com os outros. Só que essa trama tem a parte que é de Deus, né? Que Ele dá toda a maravilhosa graça que nós acabamos de cantar, né? O fluir de Deus para nós, Ele nos dá toda a condição para que a gente possa ser transformado no nosso relacionamento. Agora, a trama tem uma função que é nossa também, né? Porque Deus quer nos mostrar, Ele vem nos iluminar, mas a gente precisa ter uma atitude, né, da gente querer mudar, né, algumas situações da nossa vida, né? Então o Senhor vem nos iluminar, né, por meio da sua palavra, né? E o próprio Senhor Jesus é essa lançadeira que é a branquinha ali, né? E Ele próprio vem, né, trabalhar em nós, nos ensinando como nos movimentar, né, no ritmo do corpo, né, desse organismo vivo que é a igreja. Então isso é maravilhoso, a gente vê que não está sozinha, que o próprio Deus é que vem nos ensinar,
né? Vem para o seu fluir, nos ensinar como nos comportar, a como sermos seres plenos, né, da alegria de Deus, né? E a alegria de Deus é que seus filhos sejam um, né? E aí, pode passar a próxima. Né, após as reflexões que a gente vai trazer aqui, vocês possam dizer assim, puxa, eu acho que, né, isso me ajudou nisso, naquilo, né? Então é uma reflexão para vocês. E escrever é muito bom, né, porque você pensa duas vezes, né? Isso daí você vê no papel o que você colocou, tá? Então a pergunta é essa: qual a minha dificuldade nos relacionamentos? Né? Pensando aí na família, na igreja. Pronto? Deu? Ok, então podem guardar com vocês, é isso aí. Essa questão para dizer assim, a sua dificuldade pode ser a minha também. Né? Então assim, a gente encontra dificuldade nos relacionamentos porque, afinal, como a gente viu naquela figura, somos seres diferentes, né? E a gente viu assim, nossa, por que Deus criou tantas almas diferentes, tantas pessoas diferentes? É para mostrar, né, como a gente até estudou essa semana, né, da multiforme sabedoria de Deus, né? O Senhor, Ele quer mostrar porque seria muito fácil se fosse todo mundo igual, né? Então essas dificuldades de relacionamento são comuns a todo ser humano. E por isso que a gente precisa conviver para a gente aprender, né, a se relacionar, né? E aí pode passar. E aí uma questão assim, extremamente importante quando a gente fala de relacionamento é a gente olhar para quem nós somos, né? Então nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres, é uma parte fundamental, né? Então quando a gente diz que a gente crê no Senhor, que nós somos o exercício da fé, né? Que a gente crê no Senhor, que a gente crê que Jesus, Ele veio, morreu, mas Ele ressuscitou. Né? Essa é a nossa diferença, né? Porque nós cremos que o Senhor ressuscitou e vivo Ele está. Então, se Ele é o Senhor vivo, Ele que faz a ponte, né? Ele é o ponto conector, Ele que nos conecta com Deus, né? Então, quando nós chamamos o Senhor, Ele vem dar luz no nosso espírito, né? Vem trazer vida para o nosso espírito. E aí, a parte, né, do espírito, que é a parte onde Deus entra, né, para nos iluminar, é a nossa consciência, né, que é aquela sensação que a gente tem, muitas vezes, de fazer alguma coisa, pesa a consciência que ainda, né, funciona. Quanto mais a luz de Deus, mais iluminado nós somos. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, que nem falando da alma, né, a alma, né, ela é composta, que é a nossa psique, da mente, vontade e emoção. Né, que é, né, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. Né? Quantas vezes a gente fala essa frase no dia? Eu penso que, né, eu quero colocar a minha opinião. Eu quero, né, então, e eu sinto, né, eu me sinto triste, eu me sinto alegre, eu me sinto magoado, eu me sinto, né? Então essas partes, né, da alma é que estão totalmente implicadas na maneira como nós nos relacionamos, né, uns com os outros. Né? Então isso é muito importante. E quando eu foco para nos lembrar sempre disso, que nós somos corpo, alma e espírito, é para mostrar que o processo de transformação, né, para nós a gente pode fazer os melhores cursos, né, para nos ensinar técnicas de como nos relacionar e tudo mais. Mas se a gente não tiver a comunhão, o relacionamento na vertical, que é recebendo a luz de Deus, para nos iluminar,
né, e nos ensinar como nos tratar, né, como, né, pessoas, né, criadas à imagem e semelhança de Deus, é difícil, né? Então daí meu objetivo não é falar de técnicas, né, é realmente trazer uma reflexão para a gente pensar como que nós reagimos às circunstâncias da vida, como nós reagimos às pessoas, né, em todas as esferas da nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, nos nossos relacionamentos fora, na igreja, né, nos contatos, né, coletivos por aí, né? Então isso é muito importante. E aí quando eu falo, né, dessas 3 dimensões do ser humano, é extremamente importante a gente ver que uma coisa a gente precisa ter clara, que se a nossa alma, por outro lado, está adoecida, a nossa psique está adoecida, né, o espírito pode estar fluindo abundantemente, né, mas a alma, como essa vasilha, ela não consegue, né, segurar isso, né? Então uma alma adoecida, ela precisa ser tratada, precisa ser cuidada, precisa ser, né, curada, para que o Espírito, né, de Deus, quando é derramado, ele possa, né, se manifestar, ele possa ter caminho em nós. Então isso é muito importante, né? E a gente vê que muitas vezes a cultura, né, já que a gente, né, tem até na própria sociedade, né, e a própria igreja como, né, quer dizer, dentro dessa sociedade reflete muitos conceitos que é criado por uma cultura. Quando você tem uma doença física, o seu corpo, você tem um exame para provar que você está doente, você tem uma dor física, você considera, você olha com cuidado. Agora, quando é uma dor da alma, né, quando é alguma questão que você, né, está se sentindo, né, seja um quadro de ansiedade, seja uma tristeza prolongada, né, que daí já é uma depressão e tudo mais, a gente tende a achar que a gente vai ganhar pela raça, né? A gente vai ganhar pela força. Não, eu tenho força de vontade, vou sair dessa, né? E certamente, muitas vezes o próprio convívio uns com os outros é muito curador, né? Ele propicia essa oportunidade. Mas tem muitas situações que às vezes a gente está tão adoecido que não tem, o espírito está fluindo, mas você fala, eu não sinto isso para mim. E isso tem a ver com um relacionamento, né? Porque assim, a maneira como eu estou, como eu sou, como eu me vejo, vai determinar a maneira como eu estou me relacionando. A maneira como eu me sinto vai pintar as cores, de cores, né, diferentes. Se eu estou, né, num quadro de tristeza, de sei lá o que seja, se, como diz os irmãos têm compartilhado até, se enxerga tudo preto e branco, né? Então assim, o estado que eu estou vai determinar como eu vejo. Pode passar. E aí uma questão que eu comentei da alma, que é que a gente precisa dar uma atenção especial, é que a mente é essa parte determinante. Às vezes nos ferimos no relacionamento uns com os outros, seja na pequena, na família ou em lugares, por a gente não ter uma percepção de como a nossa maneira de enxergar a vida é limitada. E quanto a gente precisa uns dos outros para ampliar a nossa visão, né? Então eu listei aqui 2 fatores que, por causa do tempo, para a gente falar, que é a percepção e a comunicação. A percepção é a maneira como você vê as coisas, você interpreta, e isso vai determinar a maneira como você reage, né? Então eu quero fazer um teste, né, com vocês, em termos da percepção, só para que a gente possa pensar um pouquinho como nós temos que duvidar daquilo que vemos, né? Como que a gente precisa do outro para checar se o que vemos de fato é real, né? Então pode passar nessa figura. Memórias, minha história de vida, meus afetos, né, os encontros que eu tive na vida, tudo isso vai formando, né, ali armazenadinho, vai determinar a maneira como eu olho. Então eu tenho que duvidar daquilo que eu vejo, né? Às vezes a gente se ofende por um olhar, por uma pessoa que passou direto, né? Você vê coisas que não existem, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? E veja bem, quando você passa por uma situação dolorosa na vida, uma situação que te marcou muito, que impactou o seu afeto, essa experiência, né, vai fazer com que seus olhos sejam abertos, né?
Eu gosto muito de uma frase até que o irmão Marco Mello até compartilhou com a gente, que um coração traspassado abre os olhos, né? Então, quando você é afetado por uma situação, né, uma experiência, seja de uma doença, de um câncer, seja lá a perda, o luto, você olha de uma outra maneira para as pessoas que estão passando por aquela experiência, porque um coração traspassado abriu os olhos, né, você passou a ver. Então isso tem a ver com afeto, né? Então nos encontros que tem afetos, né, positivos, né, negativos, isso também vai determinar a maneira como eu olho, como eu enxergo as coisas. Então eu quis mostrar essas figuras para vocês para ilustrar, olha, precisamos ter cuidado com aquilo que vemos, né? O que vemos nem sempre corresponde ao real, né? Pode ser algo do meu imaginário, né? Coisas que eu estou vendo, né? E tem uma experiência até do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, daí ali a gente trabalhava com, né, esquizofrênicos, a maioria eram esquizofrênicos. Então daí, nesse transtorno, a pessoa tem muito delírio, né? E era bem interessante que tinha um paciente que ele cismava que tinha sempre um carro branco que ia sequestrá-lo e ia levar embora. E aí a gente, né, trabalhando com ele e tudo mais, daí a gente combinou que é o seguinte, quando ele começou a entender o que era delírio e tudo mais, a gente começou a falar para ele assim, olha, quando você vê o carro branco, você me fala. Eu falo para, né, para quem estiver ali, procura um profissional, fala. Pergunta, você está enxergando o carro branco? Se a pessoa se eu enxergar com você, eu falava, eu corro junto. Vamos fugir. Agora, se eu disser para você, não estou vendo, é delírio, né? Então, assim, como é necessário, né, na nossa comunhão, nós aprendemos a checar as coisas que nós vemos, né? Então, isso é muito, né, importante para que a gente possa tirar essas coisas do nosso imaginário, do nosso relacionamento com os outros, que muitas vezes nos machucamos sem necessidade, né? Porque isso tem a ver com a minha história. Aquilo lá, eu projeto no outro, né, uma carência, uma necessidade, e daí eu acabo me ofendendo com uma coisa que é minha, que o outro nem está sabendo, né? E às vezes não acontece, as pessoas dizem, me perdoe por isso. Eu falo, mas por que você está pedindo perdão? Eu nem sei porquê, né? Porque eu nem sabia o que era. Então essa questão da percepção é bem importante, né, para a gente estar vendo. Por favor, o próximo. Então, isso para dizer, né, isso foi o que eu já comentei com vocês. E assim, uma questão, né, bem importante nesse processo de percepção é a percepção da minha autoimagem. Como eu me vejo, como eu penso de mim. Né? Se for para eu falar assim, me fala de você, o que eu penso, né? E aí, isso é importante, porque a maneira como eu me vejo é determinante na maneira como eu vou ver as situações à minha volta. E aí, por um lado, né, nós podemos ter uma imagem positiva, né? E a referência nossa para a gente ter uma imagem positiva é a palavra de Deus. Né? O que a palavra, o que Deus diz a meu respeito, né? E ele diz no Salmo 139, passa a próxima, eu não sei se eu coloquei aqui, para que todas leiam. Isso, vamos ler junto? O Salmo 139, o que Deus diz, né? O que o Senhor fala para nós? Podem ler só a primeira parte, ler tu formaste. Amém. E me teceste. Amém. Amém. E aí foi criada. Então isso é amado, né? A gente vê assim o detalhe, né? Como o Senhor nos teceu, cada um de uma cor, cada um de um jeito. O Senhor não é aquele que anula nossas características, né? O Senhor precisa de cada um tal como você é. Ele te criou de uma maneira maravilhosa. Então a importância de que a gente possa ter como essa referência para nós, para a nossa autoimagem, está declarando para nós mesmos quem nós somos. Né? Nós somos filhos do Deus Altíssimo, né? Então é importante a gente sempre estar tomando a palavra como nossa referência, como nosso chão verdadeiro, né? Para declarar quem nós somos, né? E uma coisa que eu acho assim muito, né, importante, quando a gente fala, por exemplo, de maledicência, a gente acha que é falar mal dos outros,
né? Mas também a falar mal de si mesmo, né? Então, quem somos nós para afrontar o Criador, para dizer que ele errou na medida, que não é isso, né? Então, assim, a maledicência também, né, é pecado, né? E a gente acha assim, quando falar maledicência e tudo mais, falar mal dos outros, mas falar mal de si mesmo é uma coisa muito danosa, né? Então, assim, um exercício, né, que a gente precisa se esforçar para fazer é trazer os pensamentos de Deus para nós, né? Sempre tomar a palavra, né, para dizer quem Deus diz que eu sou, né? Então, e aí não tem uma palavra negativa, Deus só fala bem, benditos, né, amados, né? Só bem que o Senhor fala de nós. E essa imagem negativa, né, a gente vê que isso atrapalha muito, né? A maneira como nos vemos determina a nossa percepção, né? A maneira como nós vemos, como nós revemos Deus, como nós nos relacionamos com o próprio Deus, né? Que daí a gente tem até que mudar a nossa oração, porque se eu não concordo com aquilo que eu sou, como que vai ser a minha oração? Vai dizer, Deus, ó, você errou, você é um ser errado, que faz tudo, imagina, né? Então, assim, essa questão da autoimagem é extremamente positiva, é assim, necessária, a gente treinar a nossa mente para pensar quem, né, nós somos, tendo como referência a palavra de Deus. E, veja bem, o pensamento negativo, ele é tão perigoso, né, da gente ficar cultivando pensamentos negativos em relações a nós mesmos, em relação aos outros, que muitas vezes nos paralisa e não nos, né, barra o desejo da gente querer mudar em relação a alguma coisa. Né, como se, imagine uma imagem de uma floresta, né? Você tem uma floresta, você tinha uma trilha lá, né? Uma trilha lá pronta, você aprendeu na sua história, porque alguém falou que você é isso e aquilo, não sei o quê. Você caminha todo dia por ela, né? Por essa trilha, vai virar um caminho. E daí esse caminho gera acomodação, né? Da gente não tem o desejo de mudar, porque, né, a gente está tão acostumado às vezes a pensar negativamente de nós mesmos, né? E não ter uma autoimagem, né, positiva, pensar nas referências, que a gente fica passando por aquele caminho, né? E isso não é bom para a nossa saúde emocional. Isso vai repercutir em vários sentimentos que, né, realmente são danosos para nós mesmos. E aí, qual maneira da gente construir novos caminhos? Ampliar a nossa percepção? É tomando como referência a palavra, o que Deus diz sobre isso, e na comunhão, né? A gente viu a questão da importância da trama, e a trama, né, que são os fios horizontais no nuclear, na produção nuclear, somos nós, né, os nossos relacionamentos aqui na horizontal, né? E daí para isso nós precisamos receber o fluir, né, de Deus e na comunhão uns com os outros. E não é problema que eu tenha dificuldade, porque eu sou ser imperfeito. Eu tenho dificuldade, o problema é eu não querer sair dela, né? Então e daí por isso a gente precisa umas das outras, né? Para a gente estar nesse processo, a gente se enxergar com o olho do outro. E aí um outro fator, né, que eu comentei, que é da comunicação, é uma maneira da gente testar a nossa percepção é por meio da comunicação, porque daí a gente vai comunicar de acordo com aquilo que nós percebemos. E a comunicação é essa arte, né, de aprender a falar, ouvir e compreender. E a gente tem algumas questões assim que a gente acha, né, cria uma maneira, né, de pensar que não corresponde à verdade. Por exemplo, a gente acha que uma pessoa comunicativa, o que é uma pessoa comunicativa? Né? Você acha às vezes que é aquela pessoa que fala muito, né? Aquela pessoa que tem facilidade de falar e você quer conversar e ela fala, não deixa você, né? Então essa pessoa que fala muito, na verdade, é um dos piores comunicadores, né? Porque quando você fala, é uma defesa que você usa para garantir que o outro não participe. Porque a partir do momento que eu começo a prestar atenção no outro, no que ele fala, algo vai mudando dentro de mim, né? E aí vai despertando, né, o interesse, o afeto. Então, assim, nessa vida corrida que a gente vive, né, seja até por meio das redes sociais, muitas vezes você só troca informações, né? Fala, mas não tem essa comunicação, né? A própria palavra já diz isso, né? É uma comunicação, né, que exige interação, né, um diálogo, que existe eu e o outro. E eu preciso desse diálogo para me
me conhecer, para ela ver crescimento, amadurecimento, porque isso não corresponde à idade, né? Às vezes você tem uma pessoa que é madura em idade, mas não cresceu, né? E tem pessoas que às vezes, né, é jovem, mas tem uma habilidade, já aprendeu com muitas situações da vida a se comunicar. Então eu coloquei ali alguns versículos, né, sobre essa importância do falar, ouvir, né, e compreender. Como que isso é importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, na época que a gente usa muito Freud, né, as pessoas usam aí como linguagem até, né, popular, mas não só. Algum tempo ainda atrás, as pessoas que procuravam a psicoterapia, que passavam por um psicólogo, era porque elas tinham uma dor, né, da alma, seja por várias situações de sofrimentos, né, humanos, que levavam ela a ter aquela dor, né, seja a dor de uma depressão, seja a dor de, né, várias dores da vida, mas era comum. Agora hoje a gente vê, né, que as pessoas nos procuram é pela falta, por não haver alguém que as escute, né? Então a dor não é a dor, elas não pedem para ser curadas da doença, mas pedem para ser, né, curadas da solidão, né? Então isso é muito, né, é importante, né, a questão da comunicação, né, de como eu vejo, de como eu interajo, né? Isso é muito importante, né, para a nossa própria saúde. E aí eu coloquei assim, alguns versículos aqui para mostrar para vocês como a palavra vem nos ensinar, né? A palavra vem nos ensinar que nós precisamos, por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente aprender a interagir com o outro, né? Então, por favor, vamos lendo aí Provérbios 8, 21. O que diz? Eu coloquei só a parte A. Poder da língua. 16, 23. É mestre da sua boca. Palavras dáveis são como um favo de mel. Doces para a alma e para a saúde. E a alegria de viver. Responder antes de ouvir é injustiça e vergonha. Toda pessoa deve ser pronta para ouvir, mas tardia para falar, e lenta para se irar. E escutar abre as portas da compreensão. Então esse é um exercício, né, da gente escutar o outro. E a gente vê que isso é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. O Senhor vem nos ensinar com a sua própria palavra, né? Vem nos ensinar amorosamente como nós podemos nos relacionar uns com os outros, né? Como a importância é ouvir o outro, né? E nesse ouvir tem, os sentimentos, né? O afeto é acionado, né? A empatia, a compaixão, né? Empatia é diferente de compaixão. Empatia você só se coloca no lugar do outro tentando compreender a situação dele, mas a compaixão é com ponto paixão, né? Com pontinho paixão, é compaixão, né? Quando nós olhamos olho no olho, né, um do outro, que nós aprendemos a ouvir, né? Se uma pessoa está conversando, né, quantas vezes é assim? Às vezes a pessoa vem com uma situação, conversando ali, a gente já, por conta da nossa percepção, a gente já vem com julgamento. E muitas vezes até usa a própria palavra de Deus para julgar a pessoa sai mais pesada ainda, né? E é tão diferente quando a gente se achega, né, à pessoa, e a gente coloca-se também como uma pessoa vulnerável, cheia de fraqueza, né, para que a pessoa não se sinta condenada por aquela situação, né? Então isso é muito importante no processo da comunicação, né? Eu ter a paciência, a habilidade de ouvir o que o outro está falando, de se interessar pelo outro, porque às vezes a gente é tão apressado, né? A pessoa vem, traz uma situação, você nem espera ela terminar, porque ali fala, responder antes de ouvir, injustiça e vergonha, né? Porque a gente tem que esperar a pessoa falar, né? Para a gente ouvir. E a gente vê que não existe diálogo, muitas vezes existe monólogo, cada um falando por si. Porque eu chego, falo de uma situação,
né, para você, daí você fala, mas comigo também aconteceu isso e aquilo, e não explora a situação que a pessoa está trazendo, né? Me fala mais o que está acontecendo, né? Se interessar pela prosa ali, né? Para que a pessoa se sinta acolhida. Nós estamos falando de acolhimento, né? De você acolher as pessoas. E hoje, pela correria, pela vida e tudo mais, a gente vê que as pessoas não se escutam. Quando eu falei que as pessoas nos procuram por dor, pela dor de não se sentirem ouvidas, é algo muito sério, porque muitas vezes a solidão ela é mais dolorida quando você está no meio da multidão e você se sente sozinho. É essa solidão que as pessoas, né, trazem muitas vezes, porque você está no meio de um monte de pessoas, mas você tem o sentimento de que você está sozinho, né? E veja, isso claro que causa tristeza, porque nós não fomos criados para ficar sozinhos, né? O próprio Deus quer se relacionar conosco e nos colocou, né, como pessoas para conviverem juntas, para estarem entrelaçadas, né, convivendo, né, desse modo, né, que a gente possa aprender, né? E isso é habilidade a ser aprendida. Eu sempre volto nessa situação da floresta que eu falei para vocês, né? Às vezes a gente acostuma a ser de um jeito e a gente não se esforça. Vem a luz de Deus, alguém comenta alguma coisa, mas a gente não se esforça para mudar a rota, para criar novos caminhos, né? E esse espaço de convivência das mulheres é maravilhoso, né? Essa oportunidade que nós temos de sentar, de olhar nos olhos, de tocar, de abraçar, né? De falar das situações que você tem, né, passado, de você ser ouvida, de você ouvir, porque é diferente você deixar alguém falar e no final, né, você dizer para ela, né, olha, eu não tenho muito o que te dizer, né, mas eu passei por uma situação que eu não sei se serve para você, mas para mim, né, foi como eu consegui superar tal situação. Então é diferente de você chegar e já dizer, não, comigo também, né, e daí já corta a pessoa, não ouve, né? Então isso é muito importante. E outra questão assim que é muito importante é a questão de na conversa, quando as pessoas trazem, né, situações para nós, a gente usar a palavra mágica, né, que é posso orar por você, né? Então, como isso você conecta, né, o espírito da pessoa, né? Você conecta, você desperta nela algo que é de Deus, né? Porque você leva a pessoa, muda ela de lugar, porque de repente ela está aqui, né, numa situação super atribulada. Quando você diz posso orar para você, você leva ela para um lugar que você pode ter comunhão, porque a comunhão é uma parte do espírito, né, humano, né? Então assim, é transferir de lugar, né? Então isso é maravilhoso. Quando a pessoa chega, ela pode descarregar um monte de coisa, pode ser problema, pode chegar te ofendendo até, da gente se exercitar, né, em dizer, vamos orar, quero orar por essa situação, né? Vamos orar, ora comigo. Isso é maravilhoso, é um caminho que a gente tem aprendido, né, para mudar a esfera, né, para que possa haver caminho de realmente produzir uma comunicação. Então isso é uma coisa assim que eu acho fantástico, né? Senhor, quando a gente chega numa situação, pode estar brigando, os filhos, né, às vezes em casa, estão lá naquele pega, né? Aí o Senhor precisa exercitar, fica ouvindo, vamos orar, ó, estou orando por isso, daí a esfera muda, né? Você é transferido de lugar, né? Então isso é algo assim muito prático na nossa vida, né? Pode passar a próxima. Daí não é oração ativa, é oração vírgula ativa. A oração ativa desperta a consciência da pessoa, né? Que nós falamos dessa questão da conexão, né? Que nosso espírito é conectado tanto, né, com a nossa origem, que é o próprio Deus, quanto nos conecta uns aos outros. E sentimentos, né, de afeto, de misericórdia, de amor, são despertados nesse processo, né, que a gente experimenta. Me avisa do tempo, tá? E aí voltando na figura lá, né, que nós temos essa rede, né, de amor, né, de saúde, de vida, né? Então quando a gente tem esse projeto das conectadas, né, é maravilhoso isso, a gente primeiro saber que a gente não está sozinha, que a gente pode contar com alguém, né? E é maravilhoso a gente ver que o próprio amor de Deus é dispensado para nós, né? Igual nós falamos, a fé e a esperança nós vivemos os dias de hoje, né? Que fala aquele versículo, né?
que a fé, né, que 3 coisas, né, são os princípios da fé, né, que é fé, esperança e amor, mas o amor jamais acaba, né? O amor é a nossa garantia. E nós em nós mesmos, não adianta eu só ter um esforço no meu natural, na minha alma, não. A partir de amanhã eu não vou falar mais assim com meu marido, a partir de amanhã não vou agir assim com meus filhos. Não, é um processo, né, a ser construído, é um aprendizado diário, da gente se colocar em xeque. Né, quando eu coloquei aquela pergunta para vocês, né, quais as dificuldades, né, que eu encontro nos relacionamentos, certamente cada um colocou e eu também colocaria uma lista, né? Mas nós estamos nesse processo. Né? O que eu queria trazer para vocês é que nesse processo, né, nós temos essa questão, né, do relacionamento com Deus, o relacionamento com os outros e a trama, né, essa trama que representa esses fios coloridos, né, vocês não estão vendo o que eu estou vendo aqui, esses fios coloridos representam essa multiforme sabedoria de Deus. Deus criou cada um, né, do jeitinho que é, como é, né, para que nesse entrelaçamento a gente se colocar em xeque, porque muitas vezes quer dizer, tem que haver na sociedade, nesse processo de relacionamento, de o meu lado e do outro também, né, porque às vezes tem pessoas que estão tão disponíveis para te ajudar, né, se abre e fala, olha, venha participar aqui, né, conosco. Nós temos, né, um grupo de leituras, nós temos alguns eventos, nós temos uma visita para fazer, e assim, muitas vezes a gente não se abre também, né? Então a gente tem que se colocar em risco. E relacionamento não tem jeito, não tem como você fazer um curso para aprender a se relacionar, para depois conviver com os outros, não. É no dia a dia, né? No dia a dia. E aí a gente tem a graça de Deus conosco, nós temos o perdão, né, de Deus, e nós precisamos também, né, nesse processo da percepção de si mesmo, perdoar nós mesmos, que muitas vezes não nos perdoamos, e perdoar os outros. E isso tudo vem desse relacionamento, né, relacionamento com Deus e na trama, né, que é o relacionamento com os irmãos, uns com os outros, né, a gente se colocar em xeque. Aprender, né, a ouvir o outro, né, daí começar, quer dizer, como que você vai aprender? Primeiro se observando, né, observe suas atitudes, como você conversa com os outros, a gente precisa se observar, né, porque assim, olha, um pensamento que você pensa repetidamente, constrói o caminho que você aprendeu a andar, mas para você aprender um comportamento saudável, você tem que repetir também. Não pode ficar esperando ter vontade, ter um sentimento, quando Deus falar comigo, né? Eu preciso ter uma atitude, porque quando eu vou repetindo aquilo, olha, eu não consigo ouvir, eu falo demais, mas eu vou treinar, né? Eu vou treinar a escutar o que a irmã está me dizendo, né, irmã? Vou treinar. Então, assim, quanto mais eu vou repetindo, quando eu vejo, eu mudei, né? Então, assim, comportamento repetido, um dia você viu que... Então, assim, existe esse esforço da nossa parte, né, de a gente se colocar no risco, né, de se relacionar uns com os outros. E o nosso desafio como mulheres é imenso, né? Cuidamos de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, até para a questão da nossa saúde, a gente precisa organizar nosso tempo, né, planejar nossos dias, mesmo... Né, assim, espiritualmente, muitas vezes na igreja, eu me sobrecarrego demais, que não tenho tempo, né? Eu acabo robotizando meus atos, meu dia a dia, que eu não percebo, que eu não estou mais linkada pelo afeto, né, com o outro. E é o afeto que nos liga, é o afeto que nos vincula, né, diz esse versículo do entrelaçamento, que todos nós possamos ser vinculados, né, edificados em amor, né, e para isso exige presença, para isso existe, olha, eu estou aqui, né, olhando para você, né, te ouvindo, e a disponibilidade também de ambas as partes, né, também de quem precisa ser ajudado, de reconhecer isso. Então nós estávamos comentando, muitas vezes a gente tem tantas situações que a gente passa, às vezes uma situação, né, que nem uma dor que você está vivendo, sei lá, você costumou dizer, repete aquilo. Toda pessoa que você encontra, você repete aquela situação.
Só que o cérebro nosso, ele não entende que já foi, ele acha que é sempre a primeira vez, você revive a emoção. Então assim, é meio que, não é uma regra, né? Mas assim, é uma orientação. Quando a gente passa por uma situação muito difícil, o ideal é que você tenha aquela amiga, companheira, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você, né, pode te ajudar. Você chega e conta tudo para aquela pessoa, né? Conta tudo para ela. Mas depois não precisa ficar repetindo. Quanto mais você repete, mais essa dor vai ficando cravada, né? E mais dificuldade você vai ter tendo de se mover, né? Então assim, porque às vezes fica aquele lamento, né? Lamento de sempre estar desventurado, homem que sou, quem me livrará do corpo? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, né? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que é um grito de libertação, né? Então a gente ficar no lamento também, repetindo as coisas, isso não é bom para a nossa saúde emocional, né? Assim, tenha, né, a sabedoria de, olha, estou mal, tem uma situação que está me incomodando, procura alguém, uma vez já está bom, né? E aí depois, se não resolver, daí você procura um psicólogo, então, né? Porque daí a gente vai ter a paciência, né? A paciência de te acompanhar no processo para você não se sentir sozinho, né? Por favor, eu acho que... então agora, pode voltar essa, e agora eu que gostaria de passar um videozinho para vocês, de uma história muito encorajadora, que nos incentiva assim, a como nós olhamos para a vida. Nós falamos de relacionamentos, de saúde emocional, que a maneira como nós olhamos para a vida determina como andamos, né? Então eu vou pedir para passar esse videozinho para vocês, para que cause uma reflexão nesse sentido e sirva como modelo para nós, no sentido de que há muita esperança, né, para nós. Eu tive pólio, que é a paralisia infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica 2 anos, fui muito doente fisicamente, fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim, eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda. Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode, se você não fosse assim, quando você melhorar, se eu quisesse eu não faria nada na vida, ninguém ia me cobrar. Eu não podia, se eu não fosse assim, eu sou assim, quando melhorar, nunca melhorei, cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe, quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida, chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia é toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram. 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio Lingote, que faria agora 67 anos. Faria. Ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, 10 anos depois eu tive um temporal. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse, Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer. Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu colava fé e esperança. O que é fé? Fé
é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades e esperança. É um impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem, mas na verdade eu sempre achei que o que nos atinge é a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo. Porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro, me emociona muito. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer. Por favor, o slide último. Então, assim, eu gosto muito, assim, esse vídeo rodou, não sei se alguém já tinha assistido, rodou bastante na internet, justamente para mostrar como a gente precisa ter essa garra, né, esse desejo, né, de querer mudar, né, de comparecer diante de Deus, diante das situações que eu vejo que é a minha dificuldade, que você escreveu nesse papel, né, de você ir diante de Deus, colocar aquela situação, né, se abrir com uma pessoa, né, orar por aquela dificuldade, ter companheiras, né, de oração para te ajudar nesse processo, né, e isso existe, é o próximo. E isso exige, né, nossa esforço e dedicação. E essa é a frase da dona Virgínia, né, que ela falou, a vida, porque muitas vezes a gente se posiciona como vítima da vida, né, eu sou assim, olha, eu tenho esse jeito de falar, eu falo muito porque, meu pai, porque, tá bom, entendi, mas assim, agora nós estamos na nova vida, né, Deus pode mudar isso, pode me ensinar, né, a falar com os outros. E essa frase eu gosto muito da dona Virgínia, que ela fala, a vida faz algumas coisas conosco, mas eu sempre pensei que a maneira que nós olhamos para a vida, que faz da vida o que ela é, né? E essa maneira de olhar para a vida, ela tem que estar com a mente de Deus, né? A mente de Cristo, né? Ali em Efésios a gente vê muitas vezes no livro de Efésios falando que nós temos que ter a mente de Cristo, né? Então assim, ter essa mente renovada, né? Esse processo, né, que nos leva a enxergar a vida diferente. Eu lembro da minha conversão, quando eu me converti, gente, enxerguei tudo diferente, porque ganhou um sentido para a minha vida, né, um sentido de caminhar, de prosseguir, né, porque eu, né, sou parte, né, do corpo de Cristo, da família de Deus, né? Então isso muda a nossa maneira de olhar, de enxergar a vida, de enxergar as pessoas, de ter essa compreensão. Compreensão é comigo e com você, trazer a sua situação para mim, né, para eu compreender, né, o que você está passando. E isso o próprio Deus tem nos ensinado. E nós, né, no convívio com os outros, estamos nesse aprendizado, né, de nos colocar olho no olho, né, desfrutar, né, da presença de Deus, desfrutar de quem nós somos, né, e isso muda, né, toda a nossa história, né. Então assim, acho que eu teria acho que meu tempo, né, terminou, mas teríamos muitas coisas, né, para conversar, mas assim, eu queria deixar essa reflexão para vocês, né, que eu tenho que me colocar aberto para a mudança. Estamos às portas da vinda do Senhor, né, e o Senhor está falando essa palavra maravilhosa de trama, né, isso ressoou no meu ouvido, né, urdidura, e essa figura do tear, né, e a trama, como os fios são tecidos, né, juntos, e o movimento e o ritmo, o próprio Deus vai nos ensinar. Amém. Amém.
dentro para fora, transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti, com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer, e uma nova história eu vou viver para a Sua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Amém. Quem quer ser uma mulher transformada? Senhor Jesus, agradecemos todas vocês que estão aqui. Agradecemos a Cida, não tem palavras. Eu não consigo agora fazer um resumo, Cida. É muita coisa boa, é muita pérola, é muito diamante nessa palestra. Essa palavra de Deus, né? Que veio de Deus. Mas eu queria resgatar que nós precisamos mudar a percepção que nós temos de nós mesmas. Tomar a decisão. Eu não sou o que os meus próprios pensamentos dizem sobre mim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém. Isso tem mudado a minha vida. Tomar a Bíblia. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus disse que eu posso. Eu tenho o que Deus disse que eu tenho. Irmãs, e hoje mais ainda, porque não é só para mim. Mudar a minha maneira de pensar sobre mim mesma vai mudar os meus relacionamentos, vai mudar a minha percepção do outro e vai me tirar do egoísmo. Senhor Jesus, Deus quer essa trama e essa urdidura e essa trama, nosso relacionamento com Ele e nosso relacionamento entre nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, nossa igreja, nossa comunidade, onde você estiver. Deus quer, através de nós, construir esse tecido celestial, cuja essência é amor. Não meu amor natural, mas é Ele mesmo, em mim, em ti. Irmãs, duas palavras que assim ficaram no meu coração. Decidir. Eu tomo a decisão de mudar meus pensamentos, de encher os meus pensamentos com a palavra de Deus. Amém. Vamos tomar essa decisão hoje? Amém. Senhor, eu quero nutrir, alimentar a minha mente com as tuas palavras. Amém. Que minha boca não seja canal nem de maldição, nem de maledicência, nem para os outros, nem para mim. Eu sou criação maravilhosa de Deus. Eu sou filha de Deus. Vamos olhar no espelho toda manhã e dizer: eu sou criação maravilhosa de Deus. Vamos olhar toda manhã e falar: eu sou filha amada de Deus. Quando a gente tem essa percepção do grande amor de Deus, irmãs, a gente não vai mendigar amor de ninguém. Temos o amor de Deus. Quem pode te amar mais do que Ele? Ele deu a vida, provou na cruz que te ama, que me ama, que nos ama. Esse amor é eterno, para sempre. Vai durar o que aquele amor que você às vezes fica chateado que não te ama? Vai durar essa vida, talvez. Mas o amor de Deus é eterno. Vamos buscar esse amor. Vamos buscar nos encher desse amor. Ele vai afetar a nossa vida. E vai afetar os nossos relacionamentos. E vamos nos arriscar. Outra palavra que eu resgatei.
Arrisque-se, se abra, seja inteira. Eu tenho praticado um pouquinho, viu, Cida? De ser mais sincera. Eu sou agitada, sou nervosa, eu sou trator. Eu tenho praticado isso. Eu sou assim, gente. Me desculpa, mas eu sou meio trator. As irmãs sofrem comigo aqui. Mas eu estou aprendendo também a saber ouvir, a saber perguntar. É isso mesmo? O que vocês acham? E não impor, e não trazer só minha. Então, irmãs, vamos pegar essas palavras, nutrir a nossa mente com a palavra de Deus e nos abrir às pessoas. Ter essa atitude de arriscar, pedir ajuda. Preciso de você. Fala para o seu irmão do seu lado aí. Preciso de você. Eu quero ter compaixão. Eu quero ter compreensão. Amém? Amém. Porque estamos nos relacionando com Deus e entre nós. E o tecido divino está sendo vindo. Eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, repitam comigo. Senhor Jesus, eu quero, Senhor, dizer para Ti que eu preciso de transformação. Eu preciso mudar minha maneira de pensar sobre mim mesma, sobre os outros. Me dá Teu olhar, Senhor. E para isso eu preciso da Tua palavra. Me ajuda a buscar a Tua palavra. Encher-me dela, dos Seus pensamentos. E muda então, Senhor, a maneira de eu perceber os outros. Me ajuda a me abrir, a me relacionar, não superficialmente, mas de maneira inteira. Senhor Jesus, que o Senhor alcance entre nós nesse processo, dia a dia, a expressão do Teu amor. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Eu quero ser uma mulher mais transformada. Amém.